Uma boa noite a todos os membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. Também a saudação àqueles que se unem a nós, de outros lugares e que participam aqui conosco também, então, desse estudo, então, nessa noite. Então, muito bem-vindos a cada um de vocês. Quero, nesse momento, saudar, então, a dona Jurema Schneider, ali do bairro Olarias. Um abraço, dona Jurema. Também Clair von Millen e família, Deus abençoe ricamente. Também a dona Ilse Miller, e também Eloir Hirt. Deus guarde, abençoe também a vocês aí que se unem a nós, então, nesta noite. Também seu Arno Piper, lá de Jaru, Rondônia. Grande abraço aí, seu Arno e família, satisfação os ter aqui conosco também, participando de mais um estudo bíblico. Também Clarice Fac, da dona Clarice, Deus abençoe ricamente também a senhora em todos os dias. A Márcia Elisa Daman também, cumprimentando a todos. É uma satisfação estarmos juntos aqui, viu, Márcia? Também o Adelar Freeling, muito bem-vindo. Márcia Ritter, boa noite também. Simone Santos, um abraço para ti, Simone, para toda a tua bonita família, acompanhando aí de Cruzeiro do Sul, participando então desse estudo nessa noite. Também a Hildegard Martins, saudando a todos. A Elaine Spitzer também. Deus abençoe ricamente, dona Elaine. É bom estarmos juntos. Dona Hilga Ferrari, também sempre bem-vinda. Ledi Schmidt, também. O seu Ilmar Hirt. Dona Lourdes Wildner, o seu Ayrton. Aí, dona Selvena Schwingel. Deus abençoe essa família, abençoe a vocês aí também, que estão se unindo a nós para esse estudo bíblico. Ainda, deixa eu ver, Iria Littic, também de Domingos Martins, Espírito Santo. Olha que bênção, dona Iria? Deus abençoe vocês aí, esse povo capixaba maravilhoso, abençoado aí do Espírito Santo, cidade de Domingos Martins. Também Lone Reisner, boa noite, dona Lone, bem-vinda também. Então, dona Lone Reisner, lá também, olha só esse povo querido e amado. Roseli Cabreira também aí se unindo a nós. Um abraço para ti, Rose. Também aí para o esposo, para os queridos, aí para dona Vani. Estende meu abraço aí também, esse povo querido aí de Criciúmal, Rio Grande do Sul. Gessi Fomer também. Deus guarde e abençoe vocês em todos os dias, Então tá, dona Lone Reiser é lá de Horizontina, Um abraço aí, viu, dona Lone? Deus abençoe sempre aí. Claudete Erdmann também aí do bairro Olarias. O Marco Antônio Bush, grande Marco. Forte abraço aí para ti, Marco. Bom estarmos juntos. A Noeli Schmeier também, aí conosco. Então, muito bem-vindos a todos vocês. Um povo querido, um povo abençoado, que bom, Então, sempre bem-vindos, Sempre que puderem, sempre que for possível, Fica aí o incentivo, fica aí o convite, então, para vocês se unirem a nós. Então, nesta noite, nós vamos ter o estudo 14 do Livrete, que é publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que tem como título Marta, Encontrando Esperança Verdadeira em Tempos de Luto. O texto base é João capítulo 11, do versículo 17 ao versículo de número 27. O autor do estudo dessa noite é o colega reverendo Joelson Ronei Dremer, pastor então em Sapiranga, Rio Grande do Sul. Então ele é o autor do estudo então dessa noite, certo? Então aqueles que tiverem o seu livrete, quiserem acompanhar aí também, essa publicação, página 93. Queremos também, nesse momento, agora falarmos com Deus em oração. Então, convido a você, querido irmão, querida irmã, nesse momento, para falarmos com Deus em oração. Assim como estamos, vamos orar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai,
Aqui estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a tua santa palavra. E juntos aqui te rendemos graças porque tu és um Deus todo-poderoso. Um Deus grande no amor e na misericórdia. Um Deus que não poupou nem o seu Filho amado, Jesus Cristo, mas o entregou para que agora nós pudéssemos ser teus filhos, ó querido Deus. Nós te louvamos porque Jesus por nós cumpriu os mandamentos e pagou todos os nossos pecados. Ele trouxe-nos o perdão, a salvação, a vida eterna, a certeza do céu quando tu nos chamares e a certeza de que aqui na vida tu estás sempre conosco em todos os dias, em todos os momentos. Queremos te agradecer, ó Deus, por este dia e por este momento, por esta oportunidade de encontro uns com os outros e contigo na tua santa palavra. Perdoe os nossos pecados, aumentes a nossa fé. Que nós possamos, na ação de teu Santo Espírito, crescermos na confiança em todas as tuas palavras e promessas, que possamos ser consolados por aquilo que tu dizes para nós e que possamos aqui ser orientados, especialmente para vivermos e enfrentarmos esses momentos tão difíceis que ora são as despedidas de nossos entes queridos. Enfim, queremos ser teus instrumentos também diante da sociedade, diante do mundo, a partir de tuas palavras e promessas. Abençoe a nós e abençoe os que nos são queridos. Nas tuas mãos nós nos colocamos. Olha para os idosos, os enfermos, os enlutados. Enfim, Senhor, haja no coração e na mente de todos, conforme bem lhe aprouver. Também te louvamos, ó Deus, porque tu trouxeste a verdade do Evangelho na reforma, tu a trouxeste novamente à tona. Havia sido escondida, infelizmente, pelos maus líderes da igreja. Te louvamos que a partir da reforma, então tu restauraste o Evangelho. E as certezas maravilhosas que vivemos em Cristo também, diante da morte, com relação à vida do ser humano. Queremos, neste momento, ó Deus, colocar a nossa vida diante de Ti, certos do Teu amor, do Teu cuidado, bênção e direção. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queremos cantar, nesse momento, mais um hino do Inário Louvai ao Senhor, quem tiver, né? O Inário luterano, tanto faz, o hino mais perto quero estar. Né? No Louvai ao Senhor é o hino 138. Né? Então é um hino conhecido e queremos cantar nesse momento, em preparação ao momento então do estudo dessa noite. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja no período sempre hei de suplicar, mais
Muito bem, também quero saudar, então, neste momento, a Dona Verna Guitz. Boa noite, Dona Verna. Tudo bem com a senhora? Também a Agnes Manta, e também satisfação vossa presença. Então, sempre muito bem-vindos, né? É bom tê-los aqui conosco também nessa noite para mais, então, um estudo bíblico aqui pela Congregação Evangélica Luterana Cristo, então, de Lajeado, Rio Grande do Sul. Então, quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. Que todos se sintam abraçados, né, aqui por nós, nesse momento, aqueles que participam ao vivo aqui e que posteriormente também terão essa oportunidade, né, o que aproveitarão, né, essa gravação também que será disponibilizada, além de pelo Facebook, também depois pelo YouTube. Bom, querido irmão, querida irmã, o que você sentiu ao ouvir a música Mais Perto Quero Estar? O que você sentiu? O que você lembrou? Você tem algumas lembranças fortes a partir dessa música na tua vida, na tua mente, no teu coração? Bom, talvez muitos fizeram alusão a algum momento de despedida de pessoas queridas, diante de momentos de velórios, momentos de despedidas, sepultamentos de pessoas queridas. Se criou muito a cultura da morte em cima desse hino no decorrer dos anos, pela sua letra, né? Mas dizer assim para vocês que essa música é uma música muito linda, eu gosto muito dela, né? Não é uma música só para nós cantarmos, talvez ouvirmos diante da morte, diante de momento de despedida, ou quando o Titanic está afundando. Talvez quem assistiu o filme vai lembrar dos instrumentistas tocando lá no navio. Quem conhece esse filme, ouviu ele, né? Enquanto o Titanic estava afundando, né, as pessoas eufóricas querendo se salvar, ou seja, ansiosas, uns meio estupefatos, parados ali, né? Um grupo de música, né, tocava tranquilamente, então a música Mais Perto Quero Estar enquanto o navio afundava. Me lembro quando, ainda jovem, na casa, né, de quem hoje é minha esposa, a Nadir, lá na casa dos meus sogros, e essa música gravada por um dos colegas da igreja, uma gravação da nossa igreja, né, muito bonita, e eu ouvindo ela, e daí de repente quem corre até nós, né, foi a avó da minha esposa. E aí ela perguntou para a minha esposa hoje se nós já estávamos ensaiando a música, então, para o seu velório, para a sua despedida, o seu sepultamento. Isso mostra justamente a questão da cultura de morte com relação ligada justamente a essa música Mais Perto Quero Estar. E vejam só, é algo que a gente lembra, tem na memória até nos dias de hoje. Mas digo para vocês, é uma música linda que nós podemos cantar em todos os tempos. Embora que muito apropriada para momentos difíceis, de despedida de pessoas queridas, né? E quando nós refletimos sobre a letra, vemos que a mais pura palavra de Deus é um testemunho puro também para esses momentos, ora tão desafiadores da vida. Agora, seguindo para a introdução do nosso estudo desta noite, aqui nós temos uma história, né, um casal, né, então Maristela e Jorge tinham somente um filho e o nome dele era Astor. Passavam seus dias alegres, em família, imaginando o que o Astor seria quando crescesse. Viviam felizes. E certo dia Astor não acordou bem e os pais levaram o menino então ao médico. Mas em poucos dias Astor faleceu em consequência de uma doença rara. E Alberto, que era líder na sua congregação e amigo do casal, foi prontamente se apresentar para expressar então os seus sentimentos e oferecer apoio para o que fosse necessário. Entretanto, o casal rejeitou a sua oferta de ajuda. E Alberto, respeitando a vontade do casal, naquele momento de dor, voltou então para o seu carro, que estava estacionado em frente à casa, e ficou ali sentado. Passaram-se horas até que alguém notasse a presença contínua, né, do amigo Alberto, então, que estava lá fora.
Bom, o que você pensa dessa atitude de Alberto de ficar ali fora, né, diante daquela situação? Não sei o quanto você conseguiu captar dessa história, né, se você lembra, né, a narrativa da história. Então, Maristela e Jorge perderam o seu filho Astor. Aí o Alberto, que era líder da congregação, amigo deles, vai e se oferece para ajudar. Eles dizem que não. E Alberto o que faz? Ele vai lá e fica no carro do lado de fora. Ali, como se estivesse então em prontidão, como se estivesse alerta ali. E aí a pergunta que é feita agora, né, o que você pensou da atitude do Alberto de ficar ali? O que você faria se acontecesse com você, de repente você ir se oferecer ajuda e as pessoas ali dizerem simplesmente não para você? O que você sentiria? Aliás, o que você diria? Né? Como você procederia? Com certeza a gente precisa dizer assim que Alberto foi alguém que foi sensível à situação, então, do luto, da dor, da perda daquelas pessoas. E ele se pôs ali do lado de fora, mostrando, se precisarem eu estou aqui. Ou seja, ele se pôs junto delas e respeitou o luto, respeitou a dor, a forma daquelas pessoas enfrentarem aquela situação. Então, com certeza foi um gesto assim muito bonito. Talvez eu diria assim, muitas pessoas nessa hora, talvez, iriam fazer o seguinte, iriam ofendidas ir embora. Talvez até, quem sabe, falando um monte de bobagens, dizendo assim, viu? Olha, já não chega, já perderam um filho agora e a gente vai lá, todo educado, querendo ajudar. E olha só, assim que ajam então com a gente, né, desprezando então a gente, já não chega o que aconteceu, parece que precisa acontecer mais coisa, talvez para aprenderem, né? Eu imagino que a grande maioria das pessoas iriam proceder dessa forma. Não compreendendo talvez a dor, o luto, né, aquela circunstância, o sofrimento então daquelas pessoas, mas agindo talvez de uma forma rude, julgadora, e dizendo assim, bom, então eu vou embora, né, não vou ajudar mais, eu poderia estar aí, poderia fazer alguma coisa, agora mesmo que eu não vou ficar mais aí. Né? Então a gente vê que a atitude do Alberto de ficar ali mesmo naquela negativa do casal foi uma atitude muito bonita, né, onde eles mostraram, né, uma compreensão, uma simpatia, né, Alberto se pôs junto ao casal, né, então mostrou uma compreensão diferenciada, né, com relação ao sofrimento daquele casal. Mais tarde a gente retorna justamente a falar sobre isso. Agora, um questionamento que eu levanto para vocês agora é o seguinte, vocês costumam ir em velórios? Vocês costumam participar de velórios? Talvez de familiares, amigos, pessoas queridas. Uma outra coisa, vocês levam os filhos de vocês para esses momentos de despedida, de velório? As crianças, vocês levam junto ou não? Quero dizer para vocês que é muito importante nós participarmos desses momentos, então, de velórios, de despedida, de familiares, né, pessoas queridas, né, amigos. E, digo, é muito importante também levarmos as crianças para esses momentos. Por que é muito importante? Eu chamo atenção nesse momento, já no início do estudo, para uma situação. Né? Por exemplo, quando vocês vão lá, né, no velório, de repente a pessoa que está lá comovida, está triste com a situação, né, mas está lá, está conversando, talvez com outras pessoas, né, e tudo mais, até como quase se não fosse um clima de velório, mas conversando entre meio a tudo com outras pessoas. Aí de repente avista vocês chegando. Aí essa pessoa avista vocês e ela se emociona e começa a chorar, né? O que aconteceu aí? Né? Então, a outra pessoa, a pessoa que está ali envolvida naquela situação do luto, né, ela começa a chorar por quê? Porque ela reparte com você um pouco da dor. Então, a tua presença então é consolo para ela.
né? Então ela reparte um pouco da dor, um pouco da carga com você. Daí você acaba sendo um instrumento também de consolo, de apoio, né? E ora, a gente, como diz, o estar ali, a gente acaba sendo um instrumento de apoio e de ajuda. Podemos pensar assim como o Alberto, ele ficou lá do lado de fora no carro, mas ele foi um instrumento com certeza de apoio, de consolo, de ajuda. E quando nós vamos, nós fazemos isso. Agora, por que levar as crianças? Porque as crianças, elas também precisam, esses momentos de despedida, elas também trazem consolo e apoio para as pessoas que estão ali em sofrimento. E uma outra coisa bem importante, elas vão aprender também com vocês a administrar a questão do luto. Elas vão enfrentar melhor essas situações, né, com certeza futuramente, quando com vocês elas aprenderam a estar presente nesses momentos e enfrentar isso com naturalidade. Ou seja, com as orientações que Deus traz para nós na sua santa palavra. Então é muito importante não privar as crianças desses momentos, muito pelo contrário. Eu vou usar uma expressão forte. É importante que elas aprendam com vocês como elas precisam fazer o dia que elas vão velar a vocês. Talvez pais e avós, familiares. Então elas precisam também, nada melhor do que aprender com seus queridos a enfrentarem esse momento, né, e administrarem essas situações. Certo? Então é muito importante nós irmos como instrumentos de consolo, de apoio, de ajuda, e os filhos irem também nesses momentos por esses mesmos motivos. E digo assim, aquelas pessoas que viveram a questão do velório, da despedida, elas vão enfrentar psicologicamente sempre melhor essas situações. Sempre elas vão enfrentar melhor essas situações. Certo? E vão administrar melhor isso. E muito importante, sempre falar a verdade. Nunca falar coisas que não sejam a verdade para as crianças. O maior problema não são as crianças, por vezes são os adultos que falam coisas que não são a verdade. Ou têm receios de falar aquilo que é a verdade. E eu digo para vocês que Jesus disse assim, eu lembro as palavras de Jesus, ele diz assim, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então podemos falar com propriedade para as crianças, e elas, ora, na ação do Santo Espírito, elas vão crer com mais facilidade do que os adultos nas verdades de Deus reveladas para nós na sua santa palavra. A respeito, então, dessas situações. Então, o velório, a despedida, é muito importante e torna a dizer assim, aquelas pessoas que viveram essas situações, elas enfrentam melhor esses momentos, então, depois. Eu vou citar aqui um exemplo aqui do Vale do Taquari. Muitas pessoas, né, viveram aqui, ou seja, houveram muitos óbitos, né, aqui no Vale do Taquari com a catástrofe que aconteceu no mês de maio. Né? Então, muitos óbitos confirmados e outros desaparecidos, que são óbitos também, com certeza, e que talvez nunca mais serão achados. Agora, as pessoas que encontraram seus entes queridos e puderam velar e sepultar eles, essas pessoas enfrentam melhor e superam melhor essas situações do que as pessoas que não acharam seus entes queridos e não tiveram o privilégio, talvez, de velar e sepultar os seus, ou seja, se despedir deles. Então, é muito importante, né, esses momentos de despedida. Certo? E é muito mais difícil quando a pessoa não vive essa situação, né, dela enfrentar isso. Podemos imaginar, assim, aqueles familiares, talvez, que moram longe, né? Ou aquelas pessoas que estão longe dos seus amigos e aí, diante de um óbito, também não tem possibilidade de ir, né? O velar e se despedir. Então, essas pessoas, elas são mais impactadas e sofrem mais justamente por essa ausência e essa falta desses momentos. Então, esses momentos, eles são importantes para todas as pessoas. Certo? Agora, nós avançando no estudo, abra sua Bíblia em João capítulo 11, do versículo 17 ao versículo de número 27. Eu quero ler esse texto diante de vocês, é o texto base, né, para o nosso estudo. E esse estudo, ele fala tudo o que a gente precisa saber e refletir a respeito disso. E agora vejam só que oportuno estudo, então, nesta semana.
nós amanhã aqui em Lajeado é feriado, dia da Reforma, né? E aí depois nós temos no dia 2, que é dia de finados, certo? Então, uma semana muito especial ainda para nós refletirmos então sobre essas questões do luto, despedida e assim por diante. Então, João, capítulo 11, versículo 17 ao 27, que nesse momento, então, leio diante de vós. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte, então, do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que mora, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então, esse é o texto base do nosso estudo, então, dessa noite. Bom, Marta era uma amiga próxima de Jesus. Então, ela e sua irmã Maria, juntamente com seu irmão Lázaro, eram seguidores de Jesus e frequentemente o hospedavam, então, em sua casa. E Marta era uma mulher de fé e lealdade, além de ser uma anfitriã atenciosa e cuidadosa. E apesar de ter sido advertida por Jesus na ocasião em que optou pelo serviço ao invés de ouvir, Marta demonstrou ter conhecimento dos ensinamentos de Jesus e a esperança da ressurreição. O que o parágrafo aqui está nos lembrando, está nos falando? Talvez quando se fala da história de Marta e Maria, a primeira coisa que a gente lembra é quando Jesus foi na casa de Marta e Maria. Daí Marta, ao invés de sentar e ouvir Jesus falar, Marta, então, ela corria para lá e para cá no serviço, ou seja, ela queria oferecer o melhor para Jesus. O visitante era ilustre. E aí o que ela faz? Talvez você lembre da história. Então Marta, ela, ao invés de falar com a sua irmã Maria diretamente, talvez ela pensou, não adianta falar com ela, então já vou dar um toque em Jesus mesmo. Ele disse: Jesus, tu não te importa aí que eu esteja aí a servir sozinha, Minha irmã aí, Marta, está aí, E aí o que Jesus diz para ela? Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas, entretanto, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor e essa não lhe será tirada. Ou seja, por que Marta corria para lá e para cá? É que ela estava ansiosa, inquieta, preocupada com muitas coisas. Ela não estava realmente querendo servir o melhor para Jesus. Talvez num certo momento sim, mas o motivo da sua agitação era a inquietação do seu coração, era a sua ansiedade. Então ela não parou para sentar para ouvir Jesus, ela corria atrás das outras coisas, ela se perdeu na ordem das coisas. E queria que Jesus chamasse a atenção da sua irmã e mandasse ela ajudá-la. E aí o que aconteceu? Muito pelo contrário. Jesus disse: eu sei por que tu está assim. É a tua ansiedade, a tua inquietação, a tua preocupação. A Maria, ela fez o que tu devia também ter feito. Agora, o que será que ela fez depois, a Marta? Eu imagino que ela deve ter dito: puxa, Jesus, eu sinto muito, tu tens razão, eu vou deixar tudo e vou sentar aqui para te ouvir também. É o que nós, ora, devemos fazer também. Nós sempre vamos ter atribuições e desafios. Talvez você agora na sua casa, você também teria muitas tarefas para executar, não é verdade? Talvez até tarefas que os deixam ansiosos. Podemos pensar nos finais de semana, ou quando tem outras oportunidades na igreja, talvez de culto, de encontro, departamentos e assim por diante. Ou seja, nós vivemos sempre entre meio a muitas ansiedades, tensões. Agora, elas saem do controle quando nós deixamos de decidir por aquilo que é o certo. E foi o que aconteceu com Marta naquela ocasião.
Mas eu imagino assim que Marta depois diz, puxa, Jesus, olha, me desculpa, tens razão, depois a gente vai poder fazer as tarefas. Eu também quero sentar e ouvir a mensagem, ouvir a tua palavra. Bonito isso, né? Agora, já pensaram se ela age diferente? Talvez se revolta com Jesus e diz, Jesus, eu sou incompreendida, né? Eu não sou valorizada até por ti, isso eu não esperava. A gente poderia imaginar dois desfechos da história. A Bíblia não fala sobre isso. Mas uma atitude cristã, o que seria diante de uma advertência, diante de um chamado? Seria uma atitude positiva, dizer, puxa, Jesus, tu tens razão. Eu quero fazer isso que tu me disseste. Que nós possamos, assim, ter, pelo Espírito Santo, essa percepção daquilo que é o mais importante. Agora vejam o que acontece na história do Evangelho de hoje. Então Lázaro, né, ele já havia sido sepultado há 4 dias. Aí tinha mais o tempo do velório, né? Qual era a situação desse corpo? Com certeza avançado estado de decomposição. Mas diz o texto aqui que, né, Betânia ficava a menos de 3 quilômetros então de Jerusalém, né? E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Olha só, por que a gente costuma ir em velórios? Por que a gente precisa ir nos velórios? Para consolar uns aos outros pela morte das pessoas queridas, para apoiar. A gente não vai por causa das pessoas que morreram. A gente vai principalmente pelas pessoas que estão vivas. Porque essas que já morreram, se eu pude visitá-las antes, eu fiz, se não, paciência, né? Estão diante de Deus. Mas a gente o faz pelas pessoas que estão em sofrimento. Principalmente, certo? Principalmente. É claro que tem aquele momento, eu digo assim, que a pessoa que vela alguém também, ela também administra e assimila melhor essa despedida na sua mente, e seus amigos também que vão lá. Então, muitas pessoas foram lá para consolarem Maria e Marta por causa da morte do irmão. Tá, ok. Eu acho que é uma ótima reflexão para nós entendermos melhor a importância desse momento e até para estarmos de uma forma diferente atentos às pessoas que não têm essa oportunidade. E entender que a situação de sofrimento delas são maiores, são mais difíceis de serem superados do que aqueles que viveram o velório e assim a despedida, certo? E lembre, as crianças precisam aprender isso. Elas não podem ser afastadas desses momentos. É muito importante isso. Para elas, para as pessoas que estão em sofrimento, para elas também aprenderem, para elas também um dia administrarem, inclusive o luto por causa da tua partida, né? Então, indo adiante agora, a partir do versículo 20, diz assim, quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Agora, olhem só, a Maria ficou sentada lá, né? Mas quem levantou e correu ao encontro de Jesus foi a Marta. A Marta correu, foi se encontrar com Jesus. E aí diz, então Marta disse a Jesus quando encontrou ele, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Alguém poderia, o autor do estudo até colocou que parecia que, né, ela tivesse se cobrando de certa forma de Jesus, dizendo assim, tu chegou atrasado. Mas eu não compreendo dessa forma no texto. O que eu percebo aqui é um reconhecimento de Marta da sua fé. É como que ele dissesse, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, eu sei que tu és Deus, tu és Senhor, tu és o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. E se tu não quisesse que meu irmão tivesse morrido, ele não teria morrido. Porque daí você estaria aqui e poderia ter feito diferente, se assim o quisesse e entendesse. Ou seja, eu vejo assim uma afirmação do reconhecimento de quem é Jesus e também uma afirmação de fé da Marta. O versículo 22 diz assim, mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo que o Senhor pedir. É como que ela dissesse, em outras palavras, assim, sim, ele não teria morrido se tu não quisesses, né? E se você estivesse aqui. Mas eu sei também que, como Deus que tu és e Senhor, se tu quiseres,
mudar esse quadro, ainda tu podes. Tu tens isso. E aí Jesus ele diz, o seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Queridos irmãos e irmãs, participantes do estudo, quando você estiver sempre diante do esquife de alguém, ou diante de um corpo em óbito, lembre o seguinte, essa pessoa, ela um dia vai ressuscitar. Esse ali, o meu pai, a minha mãe, né, o meu irmão, o meu filho, a minha filha, né, o meu avô, minha avó, meu bisa, minha bisa, o meu amigo, ou seja quem for, ele vai ressuscitar. Você crê nisso? O que é ressurreição? Ressurreição é um corpo que foi ao óbito e voltou ao pó, à cinza, talvez num processo acelerado pela cremação, ou um processo lento no sepultamento, mas que voltou ao pó, voltou à cinza. Que esse quebra-cabeça de partes microscópicas, talvez infinitas, né, para Deus nada é impossível, ele vai remontar esse quebra-cabeça, e não só remontar, mas transformar ele num corpo perfeito, à semelhança do corpo de Cristo na ressurreição. E isso é maravilhoso. Então, crer na ressurreição é crer que o corpo que ora foi ao óbito vai tornar a vida. E a semelhança do corpo de Cristo, que nem nós vemos em Coríntios. Ou seja, o corpo sepultado, ora, é feio e fraco, né? Assim ele vai a óbito. Mas depois ele é ressuscitado forte, belo, perfeito. Antes era deficiente, na ressurreição ele vai ser perfeito. Eu doei os órgãos, né, do meu ente querido na morte, pode? Puxa, ajudar alguém até na morte, isso é maravilhoso, isso é fantástico. E o corpo, lembremos, ele vai estar completo na ressurreição. Completo e perfeito. E que maravilha, de repente, poder inclusive fazer o bem na morte ainda, um momento difícil, na morte de alguém poder salvar vidas, sendo um instrumento, né, para salvar vidas, para ajudar pessoas. Isso é maravilhoso, certo? Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. O seu irmão vai ressuscitar. Eu sei, Marta disse, ele vai ressuscitar no último dia. E você sabe que os mortos vão ressuscitar? Você que participa do estudo, você sabe que haverá ressurreição? Não existe reencarnação. Isso são doutrinas falsas, humanas, pensamentos tolos, humanos. Agora, existe ressurreição, porque Jesus morreu e ressuscitou. E aqui o diálogo, né, com o próprio Jesus, é Jesus quem dá aula, ele é o grande mestre. Né? E a grande aluna que testifica da sua fé, a Marta, ela disse... eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Jesus, eu sei, no último dia ele vai ficar vivo de novo. E quando é que é o último dia? Você sabe quando é o dia da ressurreição, o último dia? Esse ninguém sabe, só Deus. Em Marcos 13:32 está escrito assim, a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Ou seja, vai ser na ressurreição no último dia, ou seja, quando Cristo voltar e o universo for destruído com fogo, esse vai ser o dia da ressurreição. Depois nós vamos ler o texto da sequência dos fatos. E aí sim vai ter a ressurreição. Aí o corpo, né, se une com a alma, né, no céu, ou se une com a alma no inferno. Né? É isso que vai acontecer. Então, na ressurreição no último dia. Quando é que vai ser? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Nem os anjos do céu, nem o Filho, nem Jesus no seu estado de humilhação sabia, no estado de glória é ele que vem. Agora, infelizmente, você vai ouvir talvez muitos grupos religiosos, né, ou muitos falsos profetas ainda dizendo assim, não, eu recebi uma revelação, né, o mundo vai terminar tal dia, tal hora. Bom, você sabe que são falsos profetas. Porque o que está escrito, nada pode ser tirado, nada pode ser acrescentado. E a Bíblia diz a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe. É interessante que vários grupos religiosos, famosos aí do mundo, grandes grupos religiosos, já preveram o fim do mundo algumas vezes. E nenhuma vez ainda aconteceu. Por que será?
E como eles ainda têm adeptos, pessoas que os seguem nas suas mentiras, talvez, quem sabe, depois você diz assim, Deus mudou de ideia, deu mais uma chance para o seu povo. Né? Aí a gente vê justamente as mentiras que ora estão aí sendo semeadas, né? E quantos falsos profetas se fazem justamente em cima dessas mentiras que dizem ser revelações que recebem do próprio Deus. Enquanto a palavra de Deus é clara, não se deixe conversar jamais a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Deus me revelou. Não, o que Deus revelou está escrito na Bíblia. Nada pode ser tirado, nada acrescentado. Tá ok? Então vai ser nesse dia a ressurreição. Né? E aí Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que mora, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Marta respondeu, sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Sim, Senhor, eu creio, disse Marta. Né? E Jesus, e ela testifica, ela mostra a sua fé nesse Jesus, que morreu e ressuscitou, que venceu o pecado, a morte e o diabo, trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna. Né? A alma nunca morre, o que morre é o corpo. Lembremos o seguinte, o corpo não vive sem a alma. A alma vive sem o corpo, porque a alma nunca morre. Né? É claro que a Bíblia chama de morte para a alma o estar no inferno. Isso é morte eterna, isso não é vida pelo sofrimento, né? Pelo choro e ranger de dentes que estarão lá no inferno para sempre. Certo? Então é importante nós lembrarmos que Jesus é a ressurreição e a vida. E olhem só, logo Marta viu o que aconteceu. Jesus foi lá e chamou seu irmão para fora da sepultura. E ele saiu perfeito, né, da sepultura. Jesus mostrou que ele de fato é a ressurreição e a vida. Isso tipificou, isso apontou justamente para a própria morte e ressurreição de Jesus no domingo da Páscoa. Né? Então, lembremos que nesse momento aqui, então, não tinha acontecido a morte e a ressurreição de Jesus. E é a fé de Marta testificada, né, que na ação do Santo Espírito, né, que ela pronunciou com tanta propriedade, com tanta segurança, fé essa que você, querido irmão, querida irmã, pode testemunhar sempre. Né? Então essa é a nossa fé, é a fé cristã. Então agora quando você for lá na sepultura, talvez, quem sabe, limpar a sepultura dos seus queridos, ou levar flores, ou ver como é que está, né? Conforme faz parte da tradição cristã, e do povo, né, da maioria das pessoas, você pode lembrar disso quando estiver lá. Puxa, olha, ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Então essa é a nossa certeza, essa é a nossa fé. A alma, na hora da morte, nós cremos naquilo que Jesus disse. Jesus disse ao criminoso arrependido lá na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Então cremos que fechamos os olhos aqui e abrimos lá no céu com a nossa alma. Né? E o corpo então vai para a terra e fica lá então até o dia derradeiro, até o dia do juízo final. Certo? Alguns Deus levou de corpo e alma vivos para o céu. Nós podemos lembrar de Enoque, em Gênesis capítulo 5, temos a narrativa que Enoque foi levado vivo de corpo e alma para o céu, ele não passou pela morte, foi premiado por Deus. Olha que coisa bonita, né? Elias também, profeta Elias, você lembra da história do profeta Elias? Ele estava lá andando com Eliseu, daí de repente, né, o que acontece? Né, uma carruagem puxada por cavalos de fogo passa e um redemoinho leva Elias, então, vivo para o céu. Ele não passa pela morte, ou seja, ele vai de corpo e alma para o céu. Isso é maravilhoso. Alguns querem defender e dizer que Moisés também teve esse presente. Eu quero dizer para você o seguinte, não está escrito isso na Bíblia. Mas o que está escrito na Bíblia, que lá, quando Moisés morreu, que ele foi sepultado por Deus. E eu creio que ele foi sepultado por Deus. Sim, mas como Deus fez isso? Deus usou anjos? Sim. Em Judas, o versículo lá em Judas,
alguns versículos, né, não são capítulos, né, lá está escrito que quando o anjo Miguel foi cumprir, então, a ordem de Deus, ou seja, sepultar Moisés, aconteceu o seguinte, olhem só. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. Em Judas, o versículo de número 9. O que aconteceu? Deus sepultou o corpo de Moisés usando um anjo Miguel. Isso está escrito na Bíblia. Então eu creio nisso. E aí o diabo queria se apoderar do corpo de Moisés. Por quê? Porque ele foi um grande líder de Deus. Porque o diabo pode abusar até na morte. Depois disso ele não tem mais o que fazer. E aí o anjo Miguel o que fez? Ele não caiu em pecado diante, né, de Satanás, que queria e estava se atrevendo a querer o corpo de Moisés. Ele apenas disse que o Senhor repreenda você. E ele cumpriu a ordem de Deus. Ou seja, sepultou o corpo, então, de Moisés. E aí o que acontece? No Monte da Transfiguração, quem aparece falando com Jesus sobre a obra dele? Moisés e Elias. Elias subiu de corpo e alma para o céu, sim, mas e Moisés? Moisés com a sua alma. A alma, ela tem a mesma imagem, né, do teu corpo. Ela tem a tua identidade, a tua marca, ela não tem uma imagem diferente. Lembremos disso? Então Moisés e Elias conversavam então com Jesus no Monte Sagrado, no Monte da Transfiguração, sobre aquilo que Jesus faria. E esse texto traz muita inquietação para muitos, porque vai contra algumas doutrinas que alguns ensinam por aí, né? Mas Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Se ele diz que é hoje, é hoje. É uma certeza, então, que nos acompanha, certo? Então, a partir, vamos dizer, da morte em Cristo, a alma, né, passa a estar já na festa do céu, encontrando aqueles que um dia a pessoa chorou, né? Então se alegra, né? Pode matar as saudades, né? A partir do dia derradeiro estaremos de corpo e alma, então, daí no céu. Ou a pessoa sem Jesus, de corpo e alma, então, no inferno. Agora, algumas questões, página 96 do livrinho, diz assim, qual a diferença entre simplesmente acreditar que existe vida após a morte e crer em Jesus? Por exemplo, existem muitos grupos que creem em vida após a morte? Sim, existem muitos grupos, e existem muitas seitas que creem em vida após a morte. Por exemplo, o Espiritismo, ele crê em vida após a morte, mas não para o corpo, eles creem em reencarnação, onde o espírito vai reencarnando. Em Hebreus 9:27, a Bíblia diz o seguinte, ela resolve simplesmente dizendo assim, nos importa morrer uma só vez, depois disto o juízo. Esse é o inferno. Ou seja, ninguém morre mais de uma vez, é uma vez só. Não existe morrer duas vezes. E reencarnar. Ou seja, o corpo para nós para Deus é muito importante. Jesus morreu para salvar-nos de corpo e alma. Certo? De corpo e alma. Então é importante lembrar também o seguinte, não existe então reencarnação, existe ressurreição. Jesus ensinou ressurreição e ele provou ressurreição. Aqui a história de Marta, né, com Jesus, o diálogo prova a ressurreição. A Bíblia, a Escritura Sagrada, prova ressurreição, não existe outra coisa. Então vocês podem ver que erro, né, usar a Bíblia para defender doutrinas erradas. Porque a Bíblia se interpreta a si própria e testifica das verdades. Vocês estão vendo crer em vida após a morte e crer em Jesus? Existe diferença? Com certeza. Por exemplo, assim, podemos pensar em outras grandes religiões do mundo, né? Por exemplo, o islamismo, os adoradores de Alá, eles creem em vida após a morte, creem em vida após a morte. Mas eles creem em Jesus, assim como nós? Não. Eles creem que podem, talvez, quem sabe, matando infiéis, eles alcançarem o paraíso e serem servidos num harém maravilhoso, cheio de mulheres e assim por diante, né? Com grandes honras, ou quanto mais infiéis matarem, falamos aí do islamismo radical, né? Embora que os preceitos e ensinamentos, né, islâmicos por si próprios são radicais, não há como fugir disso.
Por exemplo, podemos pensar outros grupos religiosos, por exemplo, pensando na Índia, né? O que se crê, o que ensina? Se crê em vida após a morte, sim. Muitos almejam lá ser uma vaca na próxima reencarnação, porque é um bicho sagrado, animal sagrado. E assim nós podemos ir falando sobre outras coisas, né? Por exemplo, há muitos que não creem em Jesus como Deus e homem, né? Creem apenas num Deus, né? Ou num Jeová, mas não creem em Jesus, que é Deus e homem, no Espírito Santo, que é verdadeiro Deus, né? E aí nós percebemos, e aí sim, salvação, a salvação por obras, divulgando as doutrinas ou participando das reuniões. Sim, existem muitos pensamentos no mundo a respeito disso. E isso com relação àqueles que creem em vida depois da morte. Ou seja, uma grande parte crê num céu de 144 mil eleitos, que é uma má interpretação, né, do Apocalipse, quando o sentido bíblico lá fala das 12 tribos do povo de Deus do Antigo Testamento, vezes os 12 apóstolos, dá 144, vezes 1000, ou seja, 144 mil, que é o número indeterminado daqueles que antes de Cristo ou depois morreram crendo em Cristo. São aqueles que vão estar no céu. Certo? Então aí nós percebemos justamente, tem diferença entre crer em vida após a morte e crer em Jesus? Com certeza. Com certeza. Para muitos, Jesus não é Deus e homem. E se ele não é Deus e homem, ele não é Salvador. Para muitos, ele é tipo um anjo Miguel, um anjo poderoso, que dá a oportunidade de nós nos salvarmos. E esses ensinamentos são divulgados de porta em porta, né? Infelizmente, né? Mas são ensinamentos contrários às Escrituras Sagradas. Sim, mas eu posso usar uma tradução mal feita dos originais para defender as inverdades? Sim, é assim que as seitas surgiram. Más interpretações de certos textos, ou más traduções da Escritura Sagrada, dos textos originais, então hebraico, Antigo Testamento, e grego do Novo Testamento. Bom, indo adiante, mesmo crendo na ressurreição dos mortos, os cristãos ficam tristes e sentem a perda de uma pessoa querida? Bom, acho que um exemplo aqui é o suficiente, né? Jesus, quando disseram para ele, olha, Lázaro, teu amigo, aí morreu. O que aconteceu com Jesus? Ele chorou. Jesus, o Deus e homem, no seu lado humano, sentiu pesar, né, diante da morte. É como alguém querido da gente que vai fazer uma longa viagem, a gente vai demorar para ver, talvez o coração aperta, a gente sente saudades, talvez chora. Sim, mas a gente vai se ver daqui a alguns dias, sim. Mas ficamos tristes, talvez, por esse afastamento, por esse período longe. Então, nós sentimos, é verdade, nós sentimos, talvez sofremos, mesmo com a certeza, daqui a uns dias nós estamos juntos lá no céu, certo? Então, entre meio a tudo isso, nós vivemos, então, esses dilemas, né, ou essas situações no coração. Né? Mas nós sabemos que nós vamos reencontrar as pessoas queridas de novo, né? Certo? Que diferença a fé em Jesus faz na hora do sepultamento de alguém querido? Faz toda a diferença. Puxa, em Jesus a gente vai estar junto lá no céu. Nós vamos nos encontrar de novo, nós vamos matar saudades. Aí ela não vai mais estar sofrendo, não vai ter mais dores, não vai mais ter tribulações, e todos nós vamos estar na perfeição, na glória, então diante de Deus, vivendo a festa lá do céu. E isso é maravilhoso, né? E saber que a pessoa fecha os olhos aqui e abre no céu é maravilhoso. É por isso que nós, cristãos luteranos, né, nós não oramos pelos mortos. Nós agradecemos a Deus pela vida que eles tiveram, mas nós não oramos por quem já morreu. Por quê? Porque quem já morreu em Jesus já está no céu, então o céu não precisa melhorar, e quem está no céu não precisa das nossas orações. Ou seja, são orações até ofensivas a Deus. Né? Então, também não acendemos velas, né, então, nos cemitérios. Por quê? Porque alguns entendem que fazem isso como uma boa obra para que a pessoa saia de um lugar de sofrimento chamado purgatório, lugar que não existe, né? E daí, pelas nossas obras aqui, ou orações, né, essa alma vai sair do purgatório e ser recebida no céu. Ou seja, isso são mentiras, elas não são verdades, ou seja, isso não é bíblico, isso não é palavra de Deus.
Né? Então, por isso que nós não oramos pelos mortos e não acendemos velas aos mortos e não rendemos cultos aos mortos ou coisa assim. Isso é ofensivo a Deus. Né? Mas nós podemos ir ao cemitério e orar, lembrando as pessoas queridas, sim, ó Deus, obrigado pelo vô que eu tive, pela fé que ele teve, pelo instrumento importante que ele foi. Agora guarde a nós aqui para que a gente possa se encontrar um dia em Jesus lá no céu. Isso é uma oração agradável a Deus? Com certeza, não tem problema nenhum nessa oração. Certo? E quem morreu e foi para o inferno, tem como mudar essa realidade? Não, não tem como mudar essa realidade. Então também é uma oração perdida e ofensiva a Deus. Então nós não oramos pelos mortos. Orar por tudo, por todos, menos pelos mortos, que não adianta mais. Certo? Olha que recado importante para nós nessa semana aí. Né? Com que espírito a gente vai num velório, que espírito nós vamos aos cemitérios, né? Orientados pela palavra de Deus. Certo? Então, quando alguém sepulta alguém querido, um cristão, ele chora né, e sofre, mas tem o consolo do reencontro das palavras e promessas de Deus. O problema é aquele que não crê, aí sim é difícil. Né? Então, logo eu falo um pouco mais sobre isso. Considerações, então, para a vida. Né? Momentos de luto são delicados e difíceis. É importante respeitar as diferenças, então, no jeito de enfrentar essa dor. Algum tempo depois, Maristela e Jorge confessaram que aquele gesto do Alberto, do início da história, né, que ficou lá fora no carro, né, esperando, foi de fundamental ajuda para aquele momento de luto. Eles sabiam que ali fora tinha um irmão na fé, alguém que, se eles precisassem, poderiam contar. Então, se fazer presente é muito importante e uma palavra de conforto pode ajudar. Entretanto, muitas pessoas cheias de boas intenções, talvez na ânsia de levar algum consolo a quem está enlutado, acabam dizendo frases enganosas e baseadas em ideias erradas sobre o que acontece na morte. Por exemplo, agora é uma estrelinha. Agora está olhando por nós lá do céu. Virou um anjo. São frases falsas. Isso é fake news. Ou seja, são frases mentirosas, não são verdades. Que triste seria nós virarmos uma estrela, né? Não, nós não somos estrela. Nós somos algo muito mais importante da criação de Deus. Era uma criança, virou um anjo. Não, anjos são anjos, pessoas são pessoas. O ser humano não é um anjo. O ser humano é um ser humano. Deus usa os anjos para servirem aos homens, para cumprirem a sua vontade. Então, o ser humano não vira um anjo. Uma criança virou um anjo. Não, ninguém vira um anjo. Anjos são anjos, pessoas são pessoas. Agora está olhando por nós lá do céu. Graças a Deus que isso não é verdade. Já pensaram se a pessoa está lá no céu, no bem bom, e de repente olha para nós aqui e começa a passar vergonha pelos que aqui na terra, o que eles estão fazendo, ou as bobagens, ou as besteiras, os pecados que estão cometendo, e talvez daí a pessoa dissesse, minha nossa, não foi isso que eu ensinei. O que é isso? Olha só que vergonha. Né? Que feio que está fazendo. Né? Seria horrível. Aí já o céu deixaria de ser o céu, não é verdade? Ainda bem que não é assim. Então, nós não vivemos aqui um Big Brother, né? Ou seja, as pessoas observando nós lá da eternidade aqui na Terra. Quem olha e observa é Deus. Deus que veio. Ora, os anjos, sim, ele envia. O diabo que anda espiando, né? Os anjos maus que estão espiando e rondando as pessoas para desviá-las do bom caminho. Isso é verdade, isso é bíblico, isso é palavra de Deus. Mas eu já ouvi outras frases mentirosas, por exemplo, erradas. Por exemplo, em velórios, por exemplo, pessoas dizendo assim, eu nunca mais vou ver essa pessoa. E aí eu, como pastor, a gente sabendo o que a Bíblia diz, eu penso, puxa, isso não é verdade. A não ser que um vai para o céu, um vai para o inferno. Bom, a Bíblia ainda diz que, né, se a gente lembrar, Deus nunca usou história mentirosa para ensinar a verdade, a história do rico e Lázaro. Né? O rico lá no inferno, porque morreu sem Jesus, né, queria que Lázaro lá no céu, né, molhasse a ponta do dedo para amenizar o seu sofrimento no inferno. Né? Ele via ele lá no bem bom, lá ao longe. Mas havia um abismo entre o céu e a terra. Então há um abismo entre o céu, aliás, e o inferno. Né? Então, aí nós percebemos mais uma coisa. De repente podemos ver alguém no céu, ou alguém do inferno ver o outro no céu.
o contrário, né? Mas nós não vamos questionar isso, porque nós vamos ter compreensão plena do juízo, da justiça de Deus, do amor de Deus, sobretudo. Então nós não vamos ter problemas em administrar essas questões, muito pelo contrário, nós vamos testificar daquilo que é a vontade de Deus. Ou, por exemplo, eu já ouvi pessoas dizendo assim, no cemitério, quando chego, pessoas dizendo assim, aqui é a última morada do meu querido. Não, não é a última morada. Talvez a última morada terrena, aí podemos concordar, certo? Porque nós cremos na ressurreição da carne, a ressurreição dos mortos. Lá no credo nós dizemos, creio na ressurreição da carne e na vida eterna. E quando vai ser isso? No último dia que só Deus sabe quando será, haverá a ressurreição. E lembremos, o corpo perfeito, a semelhança do corpo de Cristo na ressurreição. Sim, mas como é que vão ser os bebês que morreram lá no ventre da mãe? Será que os anjos vão estar carregando como se fosse um feto lá dentro da bolsa, na barriga da mãe? Não. Lá eles vão viver e podem viver aquilo que aqui na terra não puderam viver. Lá uma mãe e um pai poderão abraçar os seus filhos olhando olho no olho. Não vai ser maravilhoso? Eu aqui era idoso, fraco, não conseguia. Eu vou dizer o seguinte, ora, o envelhecer é uma morte lenta. E você que vive isso, as fases dessa vida, você percebe. Então é morrer devagar. O envelhecimento, de certa forma, é uma morte lenta. E nós vamos estar nesse vigor físico lá no céu? Não. Nós não teremos essas marcas do pecado mais. Ou seja, nós vamos estar no pleno vigor, né, da criação de Deus. Aliás, em 100%, a semelhança do corpo de Cristo na ressurreição. Lembremos isso. Lá o bebê não precisa mais do seio da mãe para ser amamentado ou de papinha para comer. Né? Lá ele vai viver aquilo que aqui ele não pôde viver. Isso é difícil para uma mãe que, ora, tem um filho nos braços, compreender isso no momento da dor. É como se fosse deixar uma criança que tem necessidades abandonada. Então ela vive uma inquietação, uma angústia grande por isso. Mas é importante lembrarmos que lá nós vamos ter a semelhança do corpo de Cristo, então, na ressurreição, certo? E assim também a nossa alma vai ter justamente, e tem a imagem daquilo que é o corpo na plenitude. Então, se olhar a alma de alguém de nós lá no céu, vai dizer, é o pastor Mário, é o João, é o Pedro, é o Paulo, é Moisés, Elias. Bom, Elias está de corpo e alma, mas de repente um outro Elias, né? Certo? Algumas observações com relação a isso, o autor do estudo diz mais. Diferentemente de quem fala essas frases, Jesus trouxe consolo real para Marta. Ensinou Marta sobre onde ela deveria colocar a sua esperança e fé naquele momento de luto. Nele próprio, Jesus. Aonde você deve pôr a tua esperança, a tua fé no momento de luto, de dor? Em Jesus. Somente quem está em Jesus, ainda que mora, viverá. E não morrerá eternamente, lembremos disso. Por isso, a pessoa que crê em Jesus como seu Salvador, e ao longo da vida alimenta a sua fé pela palavra de Deus, então isso é prioridade, o que deve ser o mais importante da tua vida, alimentar a tua fé que recebeu no batismo com a palavra continuamente. O encontro com o Senhor Jesus na Santa Ceia tem que ser prioridade. E isso, assim, nós vamos se preparando para o momento também da nossa partida e despedida. Portanto, o melhor a fazer é levar a pessoa que está sofrendo o luto, levar ela para Jesus, para que ela seja realmente consolada por Ele, com palavras que fazem sentido, que agregam. Então, o consolo cristão não está em palavras vazias, mas naquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. Então, como cristãos, a tristeza e a dor ainda se fazem presentes no luto, mas Jesus enxuga, as lágrimas com a esperança da ressurreição. Isso é maravilhoso. Eu cito aqui nesse momento 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18. Como é que vai ser no dia derradeiro? Ao soar da trombeta, o que vai acontecer? O texto de Tessalonicenses fala. Primeira coisa, os que morreram crendo em Cristo ressuscitam primeiro. Aí os corpos perfeitos, ou seja, as sepulturas explodem, e os corpos saem perfeitos e se juntam com a alma lá no céu. Então tem a confirmação do juízo de Deus. Céu em Cristo, sem Cristo, então para a condenação, certo? Mas a primeira coisa é os que morreram crendo em Cristo. Ressuscitam, e aí se juntam com a alma, então,
lá no encontro com o Senhor nos ares. A segunda coisa, os que estão vivos na terra, aí é o único arrebatamento de que fala a Bíblia. Não existe outro arrebatamento. Se alguém sumir, desaparecer, avisa a polícia, faz lá, né, faz BO, né, porque é caso sério, é rapto, é sequestro, tá? Não é Deus levando pessoas. O arrebatamento previsto, então, é no dia derradeiro. Então, depois que os que morreram crendo em Cristo ressuscitaram, primeira coisa, né? Aí a segunda coisa, aqueles que estão vivos e que estão na fé não passam pela morte, mas são arrebatados e o corpo é transformado, um corpo perfeito e semelhança do corpo de Cristo na ressurreição. Fase 3, aí ressuscita os que vão para o inferno. Fase 4, aí aqueles que estão na terra ainda vão estar olhando, puxa, eu vou ficar, e agora? Quando é que eu vou? Não vou? E aí eles são arrebatados e vão já de corpo e alma, então, para o inferno, para a condenação. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, você pode conferir melhor na tua Bíblia. E aí, João 14, 1 a 6, Jesus diz assim, ele consola os discípulos, diz, olha, não fiquem aflitos, não fiquem preocupados, eu vou preparar um lugar para vocês, na casa do meu pai há muitos quartos, depois que eu for preparar um lugar, eu volto para buscar vocês. Aí Tomé disse, mas Senhor, como é que nós vamos saber o caminho? Nós não sabemos o caminho para onde o Senhor vai. Como é que nós vamos achar esse caminho? Será que o Espírito fica andando para aí perdido na terra até que acha o caminho? Não, isso são pensamentos tolos humanos. Isso são pensamentos e ensinamentos de seitas. São mentiras. Isso é fake. Não existe isso. Não existe espíritos andando por aí, ou visitando as pessoas, ou pegando no dedão de alguém, ou assombrando, ou ajudando, ou defendendo. Não, isso não existe. Certo? Então, o problema são os vivos, não são aqueles que morreram. Então, o que acontece ali? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ninguém vai andar perdido por aí, olhando o seu velório, assistindo de alguma forma, tantas bobagens, né, que a gente talvez você também já tenha ouvido, né? Não. Quem está em Cristo já está no caminho, ele já foi, já passa da morte para a vida, né? Então, é isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma verdade maravilhosa, né? E pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E ainda lemos em Romanos, o justo viverá por fé. São 507 anos da reforma luterana, do início da igreja luterana, da nossa igreja no mundo, né, oficialmente. Quando Lutero pregou nas portas da igreja de Wittenberg as chamadas 95 teses ou contestações. E aí surge o luteranismo no mundo. Aí surge a nossa igreja, a igreja luterana. Certo? Então amanhã são 507 anos da reforma luterana. Ou seja, essa verdade ensinada na Bíblia pelos discípulos e apóstolos volta a ser ensinada e defendida. E nós louvamos a Deus por isso. Lutero, então, teve um impacto fantástico na defesa dessas verdades do Evangelho, dessas orientações claras, né, para o ser humano. Ou seja, nós somos salvos pela fé, não é por obras. Ninguém compra o céu ou vende o céu, ou se negocia o céu, obras ou bênçãos, como muitos estão aí negociando em nome de Jesus, né? Mas nós temos clareza a respeito disso. Agora, mais indo para a conclusão então do estudo, o momento da despedida de alguém querido é difícil. Nesses momentos é preciso colocar a esperança em Jesus. E quando vamos a um funeral, devemos cuidar para não ficar simplesmente, talvez, repetindo frases comuns que ouvimos por aí. É importante levar aos enlutados uma palavra de consolo verdadeiro que Jesus nos traz com a sua morte e ressurreição. Afinal, assim como não perdemos uma pessoa querida quando ela se retira à noite para dormir, nem ela nos perde, assim também não perdemos quando alguém adormece no Senhor. Então as palavras, quem crê em mim, ainda que mora, viverá, nos lembram que o poder da morte de nos ferir foi vencido na cruz. E a ressurreição de Jesus é a prova disso. Assim, para o cristão, a morte é o descanso. Enquanto aguardamos a volta de Cristo e a ressurreição, então, dos mortos. O que você diz para as pessoas nesses momentos de despedida? Leve elas, lembrem que como cristãos somos representantes de Jesus. Nós não podemos dizer mentiras para elas, nem levar palavras vazias, tentar pô-las diante, então, de Jesus. Tá certo? O que eu posso dizer?
o que você diz para as pessoas nesse momento? Meus sentimentos? Ou meus pêsames? São palavras interessantes, né? Meus sentimentos, ou meus pêsames. Né? Olhe para Jesus e siga. Ou seja, Jesus te ama. Ele está contigo. Então é importante lembrarmos aquilo que Jesus disse. É preciso ser fiel até a morte para recebermos a coroa da vida. E se alguém assumir o lugar de Deus sobre a sua vida? Eu digo para você, não vamos nos pôr na condição de juízes, porque a pessoa já foi julgada. Mas é preciso que nós permaneçamos na fé em Cristo até o fim, para não perdermos a salvação, a vida eterna. Tá? Isso é importante, ser fiéis até a morte, né? E temos a promessa de recebermos a coroa da vida. E não esquecer, só Deus dá a vida, só Deus tira a vida. Ninguém pode tirar a vida de ninguém, nem assumir o lugar de Deus sobre si ou sobre os outros. Isso são coisas de Deus. Sim, mas e se alguém assumir o lugar de Deus? Olha, eu sinto muito. Mas a pessoa já foi julgada por Deus, então deixemos Deus cuidar de tudo. Então, mas e quem está sofrendo? Instiguemos elas a olharem para Jesus e seguirem. Porque só Jesus pode dar força, ânimo e coragem e cuidar delas para enfrentarem os traumas e as tribulações talvez mais terríveis então desta vida aí. Né? Então é importante termos clareza então a respeito disso. Então sejam instrumentos das pessoas também diante uns dos outros. Mas eu não sei o que falar. Às vezes é melhor não falar nada então. Esteja lá e abrace. Por vezes a sua presença é muito importante e talvez já seja o suficiente. E a pessoa que vai ver você, ela vai lembrar também da tua fé e do teu testemunho, e talvez vai ser consolada e fortalecida por isso. Então, sermos sensíveis às situações e às pessoas, aos momentos, também é muito importante. Que pelo Espírito Santo nós possamos ter essas sensibilidades e sermos realmente instrumentos de Deus, né, diante daqueles que estão sofrendo. Então, Deus guarde e abençoe então a todos vocês, né, que possamos seguir firmes e seguirmos firmes em Cristo até o fim, e aí recebermos a coroa da vida eterna quando Deus nos chamar. Tá? Então, nesse momento final, apenas rapidamente aí, lembrar uns avisos aí para vocês. Nós temos agora, aqui na Congregação Cristo, nós teremos o culto da reforma, então não vai acontecer amanhã, mas vai acontecer no sábado, às 18 horas, aqui na Congregação Cristo, com transmissão também pelo Face. A mensagem será dirigida pelo nosso T6, então Gabriel Hartmann, então nesse sábado, onde estaremos celebrando no dia de finados, o dia da reforma aqui na congregação. Teremos à tarde também instrução do segundo ano, 13h30 às 15h30, e 17 horas instrução de adultos. No domingo de manhã, às 9h30, teremos o culto dos 120 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na Rua Coberta, em Arroio do Meio. Todos estão convidados, né? 9h30, então, o culto dos 120 anos oficiais da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, então, em Arroio do Meio. Quem vai dirigir a mensagem será o nosso pastor-presidente, o Geraldo Schiller, que estará dirigindo a mensagem desse culto. Certo? Todos convidados, 9h30 da manhã na Rua Coberta, então, em Arroio do Meio. Ainda no domingo, teremos 18 horas líderes do PEN, 19 horas reunião da diretoria. O próximo estudo bíblico online será no dia 13 de novembro. Daqui a 2 semanas, então, você está convidado a participar de mais um estudo online aqui pelo Face, no homepage da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado. Foi uma satisfação ter estado convosco e nesse momento nós queremos orar e oramos a bênção nesses momentos de despedida. Amado Pai Celestial, em meio à morte dá-me esperança. Fortalece minha fé na verdade da salvação em Teu Filho e na ressurreição para a vida eterna. De todos os que nele creem, faze de mim um instrumento para levar esta mensagem de consolo que o Cristo vivo traz aos corações dos que sofrem. Em nome de Jesus, a ressurreição e a vida. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.
Neste momento, então, nos despedimos cantando o hino Deus vos guarde pelo seu poder. O hino 188 do Inário, Louvai o Senhor. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e abençoados.